Jake tem uma vida dupla. Ele trabalha com artes cinematográficas e também é lobisomem. É óbvio que só existe apenas uma pessoa que sabe que ele é lobisomem. É a Joanne. Joanne é apaixonada pelo Jake e fica insatisfeita pelo fato do próprio Jake não querer nenhum relacionamento sério com ela. Ao menos a Joanne conseguiu passar uma noite com o Jake, e nesta mesma noite o Jake transformou a Joanne em lobisomem, e por isso a Joanne usa essa maldição que ela adquiriu para matar outras mulheres que também estão paquerando o Jake. A primeira vítima da Joanne é a Beck. Numa noite, durante a curtição num parque, a Beck só pensava no Jake, enquanto que a amiga da Beck, que é a Jenny, queria fazer com que a Beck esquecesse o Jake. Num dado momento, Jenny leva a Beck para uma cigana, e a cigana já avisa que a Beck e a Jenny corriam risco de vida, pois elas seriam mortas por uma fera com sede de sangue. Claro que a Beck e a Jenny dão descrédito para a cigana, ignorando o aviso dela. Mas realmente a Beck sofre um acidente de carro numa estrada deserta durante a noite de lua cheia. Ellie e o irmão dela, o Jimmy, vão tentar socorrer a Beck. Agora tem outra situação. A Ellie, esta mesma moça que está ajudando a Beck, também é uma crush do Jake. Nem a Beck nem a Ellie sabiam que elas estavam interessadas pelo mesmo homem. Porém, naquele momento, a Ellie é quem estava ganhando o coração do Jake, aquele lobisomem. Quando o Jimmy e a Ellen conseguem melhorar a situação da Beck, eis que realmente um lobisomem ataca a Beck, puxando ela para a floresta. Ao mesmo tempo, o lobisomem acaba puxando o Jimmy e a Ellen também, porque eles tentaram segurar a Beck. No final deste massacre, a Beck é lacerada pelo lobisomem. O Jimmy conseguiu perceber que ele também foi mordido pelo lobisomem e a Ellie não havia conseguido perceber qual foi o bicho que atacou ela. Ela só sabe que teve ferimentos. Eles informam a polícia que foram atacados por alguma coisa. Contam tudo para a polícia e por isso a polícia inicia uma investigação. Ao chegarem em casa, eles tentam viver a vida deles normalmente depois desse acidente. Vou logo dizer que o lobisomem que atacou a Beck foi a Joanne. A intenção da Joanne é eliminar todas as mulheres que estão interessadas no Jake. E a Beck tinha interesse no Jake. E ela foi a primeira a morrer. Agora vamos falar sobre como vai ficar a vida do Jimmy e da Ellie, já que eles foram atacados por um lobisomem. E por isso estavam prestes a se tornarem lobisomens também. O Jimmy sempre tenta alertar a Ellie de que eles dois estão se tornando lobisomens, mas a Ellie sempre está negando esta versão do Jimmy. Ela sempre rebate o Jimmy dizendo que isso é coisa da imaginação dele. Vou falar primeiro do Jimmy. Jimmy descobre que ele está se tornando lobisomem quando ele acorda num jardim durante uma manhã, um dia após o ataque de lobisomem. Jimmy passa a pesquisar sobre lobisomens, lê histórias sobre lobisomens, faz leitura de livros sobre lobisomens e por isso ele fica entendendo tudo sobre lobisomens. Jimmy é afim da Brooke, uma garota que está sempre acompanhada pelo Boo e pelos capangas dele. Boo sempre faz bullying com o Jimmy, mas depois do Jimmy ter sofrido uma mordida de lobisomem, ele passa a ficar confiante e encarar o Boo, não sentindo mais medo do Boo. Jimmy percebe que suas mãos estão se formando um símbolo que é conhecido como o símbolo da besta. Ele até utiliza uma caneta para deixar explícito o sinal que surgirá na mão dele em breve. A vida do Jimmy no colégio também muda. Há um momento em que ele participa de um desafio do professor de educação física do colégio onde ele estuda. Primeiramente, Jimmy chama a atenção das garotas das quais estavam contemplando outros garotos daquele treino. Boo não gostou de ver o Jimmy se aproximar da Brooke e desafia o Jimmy para o treino de educação física. Jimmy, que estava confiante, concorda com este desafio, mas depois de deixar explícito que o Boo era gay. Primeiro, Jimmy deveria entrar em confronto contra um membro da gangue do Boo.
Jimmy é derrotado na primeira oportunidade, depois ele é derrotado na segunda oportunidade, mas na terceira e última oportunidade, Jimmy acaba derrubando o rival dele de maneira magistral, chamando a atenção de todas as pessoas daquele colégio. O Boo estava doido para quebrar o Jimmy e por isso vai encarar o Jimmy. Jimmy domina o Boo. Um amigo do Boo tenta ajudar o Boo, mas o Jimmy derrota os dois de uma vez por todas, chamando ainda mais a atenção da galera daquele colégio. Jimmy estava confiante de que ele estava se tornando lobisomem. Os cães da rua onde o Jimmy mora foram latir e uivar na frente da janela dele. Jimmy acabou expulsando os cães ao uivar muito alto para eles. Por isso os cães respeitaram Jimmy e deixaram ele em paz. Devo lembrar que o cão do Jimmy também contraiu a licantropia quando ele mordeu Jimmy e arrancou o sangue do Jimmy. Portanto, até aquele animal poderia se tornar um lobisomem a qualquer momento. E é exatamente isso que acontece. Isso é quando o Jimmy está prestes a comer um bife, mas é interrompido por alguém que bate na porta dele. Quem bateu na porta do Jimmy foi o Boo. Boo chama o Jimmy para conversar e ele confessa que ele é gay. Ele até tenta beijar o Jimmy, mas o Jimmy se esquiva do Boo, se despede do Boo e rapidamente entra na casa dele de volta. E é ali que o Jimmy vê que o cão dele estava diferente. Isso quando ele tenta impedir que o cão continue comendo o bife dele. O cão começa a atacar o Jimmy e assim é perceptível que o cão havia se tornado um lobisomem também. O Jimmy corre daquela casa e chama o Boo, pedindo para o Boo dirigir o carro dele. Boo acaba vendo que o cão realmente era diferente dos demais e depois de ter o carro sendo defenestrado pelo cão, o próprio Boo consegue retirar o carro da presença do cão, salvando sua pele e do Jimmy. Ali mesmo, dentro daquele carro, o Jimmy e o Boo têm a ideia de encontrar a Ellie, porque sabiam que a Ellie estava metida numa festa de gala. Agora eu vou falar da Ellie, mas antes de falar da Ellie, devo falar que a Jenny, amiga da Becky, dá em cima do Jake e a Joanne presenciou isso. No final da festança, a Jenny vai dirigir o automóvel dela para ir para casa. Entretanto, ela se depara com manchas de sangue no chão da garagem e ainda se depara com pegadas que mostram metade humano e metade fera. Daí a Jenny é atacada pelo lobisomem. Ela se esconde do lobisomem, corre para escapar dele, mas o lobisomem queria dar um fim na Jenny. Quando a Jenny entra no elevador, parecia que ela ficaria bem ali, mas o lobisomem ataca ela, dando um fim na vida dela. Agora vou falar da Ellie. Primeiramente, já devo lembrar que o Jimmy sempre tentou alertar a Ellie de que tanto ele quanto ela estão virando lobisomens, mas a Ellie sempre deu descrédito para essa constatação do Jimmy. Certa vez, Ellie propôs um desafio para o Jimmy. Ela fez um teste para tentar saber se eles eram lobisomens mesmo. Ela iria tocar num objeto do qual ela dizia ser feito de prata pura. Se caso ela queimasse, isso significaria que ela realmente era um lobisomem. Se ela não queimasse, significa que ela não era lobisomem, que eles não eram lobisomens. Daí ela pega neste objeto e nada acontece com ela. Por isso, ela apenas manda o Jimmy dormir, já que supostamente ela teria comprovado que ela não era lobisomem. Tempos depois, Jimmy descobre que aquele objeto que a Ellie tocou não era de prata, mas sim aço inox. Jimmy mostra para Ellie que as mãos dela estão formando o símbolo da besta, e mesmo assim Ellie não acredita. Porém, durante o dia a dia, Ellie vai descobrindo que ela realmente está se tornando lobisomem. Primeiro, ela consegue capturar uma mosca com as próprias mãos dela. Quando a Ellie vai ao trabalho, ela confirma que está namorando o Jake. Na verdade, é a Joanne quem queria saber se a Ellie estava paquerando o Jake. A Ellie confirma. Veja que a Joanne já não gosta da situação e disfarça isso. Passando esse momento, a Ellie acaba sentindo o cheiro de sangue e ela segue esse cheiro entendendo como algo bom. Quando a Ellie chega até o destino do cheiro, é assim que ela percebe que estava gostando de sangue, pois o cheiro veio de uma hemorragia que a colega dela sofria. Em outro dia, Ellie
é chamada a atenção por uma cigana. A cigana informa que a Ellie tinha a marca da besta, coisa que a Ellie duvidava, e a cigana também informa que o lobisomem iria perseguir a Ellie. O colega da Ellie acaba separando a cigana de perto da Ellie. Em outro momento, ela estava ajudando o apresentador de um programa a se preparar para uma entrevista, só que o apresentador acaba sofrendo um arranhão no dedo dele e a Ellie acaba chupando o sangue que estava no dedo dele, chamando a atenção de todos em volta. O apresentador ficou surpreso de felicidade ao ver isso e quando a Ellie terminou, ela ficou sem graça, pois ela estava gostando do gosto de sangue e somente ela sabia disso. Ellie entra no banheiro e se sente mal. A questão é que a colega dela também entra no banheiro e a Ellie corre para dentro de uma cabine. A colega da Ellie sente que a Ellie não está bem e se aproxima da Ellie para tentar atendê-la. Mas a Ellie faz uma força descomunal para impedir que a moça abra a porta da cabine. Ela acaba deixando a moça abrir a porta e depois ela mesma grita à moça, expulsando a moça daquele lugar. A noite chegou e a Ellie precisa sair do trabalho temporariamente. Só que quando ela está no lado de fora, o Jake aparece. Só que no meio da conversa dos dois, a Ellie vê que o Jake tem o símbolo da besta nas mãos dele. Por isso ela tenta fugir, mas Jake quebra o vidro do carro dela e ainda captura a chave do carro dela. Jake manda ela sair do carro e assim Ellie faz. Ellie sabia que as mulheres interessadas no Jake estavam morrendo. Ela dá um jeito de pedir a chave de maneira gentil, mas depois de pegar a chave, ela golpeia o Jake e corre para o carro a fim de fugir do Jake. Lá no carro, Ellie acaba entrando em contato com o Jimmy e por aí ela avisa que o Jake era lobisomem. Ellie e o Jimmy teriam que se encontrar numa festa de gala porque o Jimmy pensou que ela estaria ali. Ela se mobiliza para chegar nesta festa e ver o irmão dela. A questão é que o Jake queria falar com o Jimmy, por isso o Jimmy se esquiva do Jake e fica se escondendo do Jake. O Jimmy entra num local cheio de espelhos e o Jake também entra, pois queria encontrar o Jimmy. Ellie, que já havia chegado no evento, também entra nesse local cheio de espelhos. Ela encontra o Jake. Jake tenta convencer a Ellie a aceitá-lo, mesmo com essa maldição de lobisomem que ele carrega. Quando a Ellie toca nas mãos do Jake, eis que o lobisomem surge quebrando tudo, ataca o Jake e logo depois persegue a Ellie, que se escondeu no local estreito. O lobisomem não consegue alcançá-la e logo depois quebra as paredes e fica de frente para o povo e começa a atacar o povo. As pessoas fogem daquele lugar, a polícia é acionada e a Ellie escolhe ficar dentro daquele espaço porque ela queria encontrar o Jimmy. Ellie realmente encara o medo e procura o Jimmy. Ela encontra o Jimmy, mas um colega dela surgiu de maneira suspeita. Ellie pensa que ele é o lobisomem, mas surge um barulho e eles tentam entender de onde o barulho surgia. E assim que o colega da Ellie é capturado pelo lobisomem. Nem a Ellie nem o Jimmy sabiam onde estava o rapaz, mas logo depois o corpo desse rapaz cai do teto, todo estraçalhado. Ellie e Jimmy fogem dali. Eles entram em outro espaço e tentam achar uma saída, mas é assim que a Joanne aparece empurrando o Jimmy. Joanne já escancara que ela é o lobisomem. Ela chega perto da Ellie e expõe que ela não queria nenhuma mulher na vida do Jake. Joanne bate no Jimmy e briga com a Ellie. Só que a Joanne tem mais força. Ela era uma lobisomem. O Jimmy vira freguês da Joanne e fica apanhando dela. Há um momento em que a Ellie consegue acertar Joanne e aproveita isso para fugir com o Jimmy. E por isso a Joanne pega uma espada para perseguir os dois. Certo momento, Ellie acaba jogando material ardente nos olhos da Joanne. Joanne consegue se limpar e logo depois ela encontra o Jake. Jake não queria que a Joanne atacasse a Ellie, mas a Joanne dá uma porrada no Jake, fazendo ele ficar desacordado. Joanne continua procurando os irmãos e momentos depois ela mesma se torna um lobisomem. Joanne vai ganhando capilaridade e se tornando um monstro. A polícia chega no lado de fora daquele espaço chique. A Joanne encontra os dois irmãos e ela fica golpeando os dois. Até há um momento em que a Joanne está prestes a matar a Ellie, mas o Jimmy consegue golpear a Joanne separada da Ellie. Entretanto, a Joanne era forte, continuava a machucar o Jimmy e volta a ficar a sós com a Ellie. Ellie joga o material na boca da Joanne e isso incomoda a Joanne. Joanne consegue reverter
a situação retirando o material da garganta dela. Ela sente que a polícia estava chegando e por isso ela escala as paredes rumo ao teto e se esconde. Quando a polícia chega no local, eles não encontram nada e ficam perguntando qual seria o animal. O Jimmy e a Ellie respondem que se tratava de um lobisomem. Claro que a polícia não acredita. Entretanto, a Ellie fala adjetivos que irritam a Joanne e faz ela se revelar à polícia. E por isso a polícia manda bala na Joanne. Joanne cai do teto toda baleada. Ela até volta a se mover, mas toma outra bala. Os policiais ficam horrorizados com o que acabaram de ver. Jimmy e Ellie encontram o Boo, que estava bem. Ellie encontra o Jake. Ellie procura o Jake e não encontra. Ellie procura o Jake e não encontra. A polícia vê que o lobisomem era uma mulher. Era a Joanne. Jimmy e Ellie voltam para casa. Dentro do carro, eles ficam refletindo sobre como suas vidas podem voltar ao normal. Ao chegar em casa, o Jimmy explica que o cachorro fez todo aquele estrago. O Jimmy já escancara que o Jake era um lobisomem, mas a Ellie não queria falar sobre isso. A questão é que aquela casa estava sem energia e por isso o Jimmy vai ao porão para verificar a energia da casa. De maneira desajeitada, ele até consegue trazer energia para casa, só que ele começa a sentir transformações em seu corpo. A Ellie também passa a notar que algo de errado estava acontecendo com ela. Ela toca no talher de prata e por isso fica queimada. A porta da casa se abre sozinha e lá vai a Ellie observar o que estava acontecendo e é por isso que a Ellie encontra o Jake. Ellie queria se livrar da maldição e o Jake queria fazer com que ela aceitasse a nova condição da vida dela. Jake até mesmo fala que ele deveria morrer para que a maldição fosse quebrada, e isso porque ele foi o primeiro lobisomem. Ellie pensa no Jimmy, e ela não queria deixar o Jimmy viver a vida de licantropia. Por isso, o Jake aproveita o momento de dor da Ellie e se aproxima do Jimmy. A intenção do Jake é matar o Jimmy, e Ellie tenta apoiar o Jake, mas não tem sucesso. Em meio aos golpes que sofreu, Ellie percebe que está virando lobisomem, mas ela consegue ter forças para não deixar a fera dentro dela sair. Jimmy aparece para brigar com o Jake, porém, quando está prestes a dar o golpe final, Jimmy fica bem perto de tornar-se lobisomem, pois suas unhas das mãos e dos pés crescem. Jimmy até sobe na parede para se proteger do Jake. Ellie volta a confrontar o Jake, mas Jake domina ela. Porém, Jimmy ataca o Jake pelas costas e a Ellie apunhala o coração do Jake com uma peça de prata. Depois, a própria Ellie usa uma pá para defenestrar o Jake, e assim o Jake morre, gerando conforto no Jimmy e na Ellie. O Jake até entra em combustão, e por isso o Jimmy e a Ellie se livram da maldição. Eles estavam libertos e não seriam mais lobisomens. Jimmy e Ellie se abraçam de felicidade. O cachorro deles dois também fica bem, não era mais um lobo feroz. E por ali aparece a Brooke. O Boo também aparece. Brooke e o Jimmy se beijam. Jimmy tem a ideia de levar a Brooke para casa e o Boo acompanha eles. A Ellie apenas fica para limpar a bagunça que estava presente naquela casa. E assim a história acaba.